Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de março de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Tecnologia ucraniana esmaga tropas russas. O cenário global atingiu um ponto de ruptura. Enquanto drones e robôs ucranianos redefinem o campo de batalha com uma eficiência letal, os bastidores de Kiev recebem visitas inesperadas que valem mais que prêmios de Hollywood. Mas o perigo real vem do oeste. As manobras políticas de Donald Trump ameaçam isolar aliados e redesenhar as alianças da OTAN. Entre campos de minas tecnológicos e jogos de poder em Washington, descubra por que o destino da liberdade nunca esteve tão ameaçado. Você que não é inscrito, conto com você para se inscrever no canal. Aqui você vê a verdade com muita qualidade. E peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A face da guerra mudou. Não se trata mais apenas de homens em trincheiras, mas de silício, sensores e decisões tomadas a quilômetros de distância. Fevereiro de 2026 será marcado na história militar como o mês em que a tecnologia de minagem, ou seja, minas, remota, atingiu um novo e terrível patamar de eficácia. Isso significa um avanço tecnológico no front, no teatro de operações. Segundo dados oficiais do Comando das Forças de Apoio da Ucrânia, aproximadamente, eu ia dizer o termo quase, mas é aproximadamente 700 soldados russos foram abatidos em apenas 30 dias, sem que um único soldado ucraniano precisasse colocar as mãos na terra. Eu falei 30 dias, me desculpe, mas fevereiro não tem 30 dias. Esse dado refere-se a fevereiro. O uso a memória, às vezes, anda muito na frente e quer transformar fevereiro com 30 dias. Mas isso nunca será possível. O uso massivo de drones e robôs terrestres para lançar minas, ou seja, essas minas foram lançadas por robôs, não colocou em risco a vida de nenhum militar ucraniano, nem voluntário para isso, porque os drones fizeram isso. Eles lançaram as minas, transformando rotas logísticas russas em armadilhas invisíveis. Foram 120 peças de artilharia e equipamentos pesados também reduzidos a escombros, nos seus deslocamentos. O que antes era um trabalho suicida, muito perigoso para os soldados, para militares, para especialistas dos batalhões de engenharia ucranianos para desativar as bombas, hoje é uma operação de precisão cirúrgica para desativar ou para colocar bombas. Os dados são inseridos em tempo real no sistema Delta, eles chamam o sistema Delta, garantindo uma consciência situacional que a Rússia simplesmente não consegue acompanhar. A logística russa está estrangulada. O solo que eles tentam pisar tornou-se seu maior inimigo, até porque os ucranianos ficam vigiando quando começam a se deslocar algum movimento de tropas, tanques, sistemas de artilharia, vocês viram que foram destruídos, e também tropas, soldados. E aí, antes os drones vêm furtivamente, colocam as minas e vão embora. É uma emboscada de minas, e onde eles vão passar, vão pisar ou vão rodar, essas minas explodem. E muitas vezes os drones também lançam do próprio ar, quando estão fazendo o voo, na região onde está o inimigo russo, eles lançam do ar, dos céus, essas minas atingindo os russos, com problemas muito sérios. Outro assunto que eu quero falar agora, nesse vídeo, é sobre Hollywood, o apoio de Hollywood e o peso do reconhecimento de um ator principalmente, enquanto o metal range no front. Em Kiev o apoio vem de uma forma simbólica, mas é importante e é poderosa. Diversos atores já estiveram em Kiev, o da Ucrânia também, andando inclusive na linha de frente, em Zaporizhia, como esteve a atriz Angelina Jolie. E o ator agora é Sean Penn, um dos rostos mais conhecidos do cinema mundial.
abriu mão da glória de sua carreira, a cerimônia do Oscar, para onde ele acredita que a história realmente está escrita, que é na Ucrânia. Então ele foi na Ucrânia, onde desembarcou pela manhã na Ucrânia. Ao invés dos aplausos em Los Angeles, em Hollywood, Champagne escolheu o abraço de Volodymyr Zelensky. Para o presidente ucraniano, Penn não é apenas um cineasta, mas um verdadeiro amigo que entregou seu próprio Oscar como prova de fidelidade. Este gesto ecoa o documentário Superpower, gravado sob fogo cruzado, e a Fundação Core Response, que tem sido um alento financeiro para milhares de refugiados da Ucrânia. Para a Ucrânia, a arte e a resiliência caminham juntos. Champagne, que ontem foi também agraciado com o Oscar de melhor coadjuvante, ele não compareceu e uma pessoa que ganhou o ano passado representou-o e ele ganhou. Enquanto acontecia lá, hoje pela manhã ele desembarcava, ontem pela manhã, desculpem. Essas notícias referem-se todas elas ao que aconteceu ontem, as desse vídeo. Então, enquanto isso, enquanto eles ganhavam o Oscar lá, ele resolveu vir à Ucrânia prestar sua solidariedade ao povo ucraniano. E agora existe uma reviravolta de Trump e a tensão com a OTAN, que é uma tensão grande, na realidade é uma tensão mundial entre os aliados. Eu sempre digo que são ex-aliados, que o Trump sempre colocou contra a OTAN, sempre se colocou contra a Europa como um inimigo e praticamente um aliado de primeira hora de Putin, né? De Vladimir Putin. E agora está choramingando o apoio deles, que não está vindo como ele gostaria, porque ele disse, a guerra na Ucrânia é problema de vocês. Mas vou dizer agora a minha opinião, tem que dizer para ele, a guerra com o Irã, você que começou, é problema teu, não é problema nosso. Contudo, essa reviravolta, né, de Donald Trump na política americana, em sua nova fase de influência, parece jogar um jogo perigoso. Ele está jogando um jogo de morde e assopra. Após meses atacando a OTAN verbalmente e sugerindo anexar territórios como a Groenlândia, na Europa, que são aliados, o ex-presidente agora clama por ajuda internacional para reabrir o Estreito de Hormuz, no meio de uma escalada de tensão com o Irã. A ironia é cortante, né? Parece até um humor negro, né? Trump menospreza os aliados e, no momento seguinte, exige que enviem navios de guerra para uma zona de conflito que muitos líderes europeus chamam de guerra unilateral. O ministro de Defesa alemão foi categórico. Essa não é a nossa guerra. Ele devem ter pedido para ele falar isso os principais líderes da Europa. A Europa começa a se perguntar se deve continuar sendo arrastada para conflitos onde não é consultada, apenas cobrada. Na realidade, o ponto mais crítico dessa geopolítica de interesses é a rejeição a Trump pela Ucrânia, né? Mesmo em Kiev, possuindo a maior expertise, com Kiev, né, a Ucrânia possuindo a maior expertise do mundo em interceptar drones iranianos, Trump fechou as portas para a ajuda de Zelensky, em uma declaração polêmica que ele deu à Fox News. Ele afirmou que os Estados Unidos da América sabem mais sobre drones que qualquer um no mundo e que Zelensky seria a última pessoa de quem ele aceitaria auxílio. Para especialistas, isso não é apenas política externa, é uma mensagem de fraqueza disfarçada de força. Porque se ele está exigindo que os demais aliados da União Europeia vão, ele está em desespero. Ele entrou na guerra e não sabe como sair. E com isso ele está perdendo popularidade, inclusive dentro do próprio Estados Unidos da América. Trump acusa Zelensky de obstruir a paz, enquanto Putin, que nunca aceitou um cessar-fogo real, aplaude as declarações vindas de Washington. Parecem dois aliados jogando juntos. No tabuleiro de Trump, pedir ajuda é um sinal de derrota, mesmo quando essa ajuda pode salvar vidas americanas. Isto é um paradoxo. Estamos, de fato, diante de um paradoxo histórico no campo de batalha. A inteligência artificial e a minagem remota dão à Ucrânia uma vantagem que a força bruta russa não consegue conter. No entanto, no campo diplomático, o isolamento e os egos políticos ameaçam desmoronar décadas de alianças ocidentais. Se os líderes europeus decidirem condicionar seu apoio a um cessar-fogo,
poderemos ver o nascimento de uma nova ordem mundial, onde as superpotências não podem mais agir sozinhas e esperar que o resto do mundo limpe a bagunça. A guerra de hoje não é apenas por terra. A guerra de hoje é por princípios, por sobrevivência e, acima de tudo, pela verdade em meio ao caos da desinformação. Embora que os europeus não querem se envolver muito diretamente nessa guerra, que eles acham que não é problema deles, porque o Donald Trump que fez o ataque. E o Donald Trump não sabe, acho que não sabe nem explicar porque ele atacou, e o tempo que ele está dizendo que poderia ficar lá, ele não sabe. A simples retirada dos Estados Unidos traria problemas muito grandes para o país e para o próprio Trump, sem que haja um acordo, uma subjugação do governo iraniano, que parece que não vai conseguir fazer sem tropas no terreno. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.